Medos que naturalmente toda mulher insegura e às vezes com o modo songamonga ativado tem, que podem estar impedindo você aí de avançar em muitas áreas da sua vida, porque esse, na verdade, esse aqui é o meu objetivo aqui com você nesse canal, né? Te informar, te avisar, te alertar, cheio de amor no coração e às vezes um tapa na cara bem legal, né, minha filha? Para que você não seja mais vítima desses medos. E é isso que eu quero conversar com você sobre isso nesse vídeo, porque existem muitos medos que estão paralisando a sua vida aí. Bora lá? Hello, imbatível! Sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. Hoje quero falar com você sobre o bendito desses medos que te paralisam, que te impedem de avançar e naturalmente estão atrapalhando aí a sua vida, tá? E sem dúvida, o primeiro deles que a gente precisa ficar atenta, porque esses medos, eles vêm de uma forma muito sorrateira. Então, o meu objetivo é te informar para que você fique mais atenta, sabe? Mais esperta na hora que essas coisas aí começarem a acontecer na sua vida. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o medo de decidir. Eu nunca vi uma mulher segura mesmo, segura de si, segura da sua vida, segura do seu próprio protagonismo, que tenha medo de decidir. E aí eu comecei a perceber que existe um padrão voltado para essa questão da insegurança que paralisa frente a essas decisões. Porque a maioria das vezes a gente precisa dar passos muito grandes. Só que quando a gente precisa dar ou passos grandes ou pequenos passos que vão colocar a gente no centro da nossa vida, se você é muito cheia de insegurança, você vai paralisar. Porque você tem dificuldade de assumir as consequências daquilo que você está decidindo. E aí isso acaba te deixando ali cada vez mais confusa, mais paralisada, mais em dúvida e mais insegura. Como se você não soubesse, sabe? A sensação é de que você não sabe escolher o seu próprio caminho. A sensação é de que qualquer iniciativa que você tome em relação à sua própria vida vai soar como uma iniciativa errada, vai soar como se você tivesse medo, na verdade, que acredito que é o que está pautado na insegurança, né? O medo de tomar a direção e aí ser uma direção que lá na frente você considera uma direção errada. Só que hoje, o que eu acredito? Que não existe direção errada. Não existe necessariamente esse caminho errado. Só existe o caminho. É aquilo que você decidiu fazer. Eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui em outros vídeos, mas eu sou natural de Manaus e hoje moro em Florianópolis há 4 anos. E como é que eu vou saber se eu tomei a decisão errada? O que necessariamente precisaria acontecer para que fizesse com que eu tomasse essa consciência de que, foi a decisão errada? O que eu poderia estar vivendo lá na minha cidade hoje que seria o certo? Também não sei. Por que eu não sei? Porque eu escolhi um caminho e aqui com as consequências do que esse caminho trouxe para mim. Que foram, obviamente, consequências desafiadoras em alguns pontos, porque você deixar a sua cidade natal e todo mundo para lá exige consequências, mas existem outras coisas tão igualmente boas que eu acabei encontrando por aqui, que é um outro caminho alternativo. Só que quando você tem medo de decidir, é porque na verdade não é sobre as dúvidas do caminho, mas é necessariamente a minha capacidade de lidar com as consequências. O que você pensa sobre você em relação às suas decisões? O que você tem pensado sobre isso? Na hora de tomar uma iniciativa, de decidir um caminho, de decidir um comportamento, de tomar uma atitude, o que você pensa sobre essa atitude? O que você pensa sobre você em relação a essa atitude? Como é que você se enxerga? Você enxerga que vai ser pesado, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso é bem difícil para mim? Ou você necessariamente gosta e joga aqui nos peitos que eu dou um jeito de me virar, sabe? Porque dependendo da sua visão, você vai tomar um tipo de comportamento. Se eu acho que eu não vou conseguir dar conta, que vai ser difícil, que vai ser pesado, eu vou ficar exatamente no lugar onde estou, mesmo que esse lugar seja desconfortável para mim. Agora, se eu tomo aquele modo mais protagonista de joga no meu peito que eu vou resolver, não interessa, eu vou dar meu jeito, que é o que eu mais prezo é sobre você ser desenrolada, para você não se prender em situações que você não precisa estar presa, justamente porque você consegue dar conta de si mesmo, tá? Então, se você tem essa postura mais proativa, mais protagonista, naturalmente você vai aceitar mais desafios. E isso vai fazer com que o modo songamonga vá embora e você ative de fato aí o direcionamento, o protagonismo e o centro da sua vida. Então eu percebo que o medo de tomar a decisão e não conseguir arcar com essas consequências faz parte dessas pessoas inseguras, dessas mulheres inseguras, mas isso está muito mais na sua cabeça do que necessariamente na prática.
Porque se a gente for colocar em pratos limpos aqui, qual é a evidência que você tem de que você não vai dar conta, de que você não vai conseguir superar e de que essa decisão é errada? Sendo que tudo na vida tem ônus e bônus, tudo na vida tem um lado A e um lado B. O lado de ficar aí onde você está paralisada tem benefício A e tem ônus B, né? Tem bônus A e ônus B. Mudar também vai te trazer desafios. O que a gente precisa é melhorar a nossa autoimagem e a nossa capacidade de superar esses desafios. E aí você vai conseguir ir protagonizando de passinho em passinho cada vez mais. E já pegando o gancho aqui com essa questão do sair do songamonga e protagonizar, o medo de protagonizar também ele existe, ele é real. Tati, como assim? Tudo que eu quero é ser mais ativa, mais líder da minha própria vida. Minha linda, o que denuncia verdadeiramente o que você quer não é o que sai da sua boca, é o que você faz. Porque os nossos movimentos é que denunciam quais são os nossos resultados, quais serão os nossos resultados. Os hábitos que você tem hoje, por exemplo, eles contam uma história sobre possivelmente como vai ser o seu futuro. Imagina que você não tá nem aí para sua alimentação, não tá nem aí para a quantidade de água que você bebe, não tá nem aí para ler um livro, não tá nem aí para nada, vive um dia de cada vez, um piloto automático. Foda-se o pensamento do futuro, tá nem aí para essas coisas. Como você acha que você vai construir um futuro sólido? Se você nem pensa naquilo que você quer construir, se você não tem clareza daquilo. E aí, naturalmente, isso te impede de protagonizar. Isso te impede de liderar. E aí vem esse medo, porque o medo ele não tá atrelado necessariamente àquilo que eu penso, mas é aquilo que eu faço. E às vezes protagonizar para você envolve essas questões emocionais do medo de aparecer, do medo de estar em evidência, do medo de ser julgada. Então, existem várias outras coisas que estão por baixo dessa questão do medo de protagonizar e que é muito real. Porque tem gente que acha que só as crenças limitantes, né, que é vulgarmente as nossas crenças disfuncionais, elas são chamadas de crenças limitantes na internet. E aí você acha que só as crenças que te limitam, essas questões limitantes mesmo. Só que, ó, não é só sobre isso. Às vezes você tem medo do sucesso porque você tem medo de não pertencer àquele ambiente que você estava lá atrás. Porque a gente quer pertencer, o nosso cérebro ele precisa estar perto dos nossos pares. Se eu estou muito distante do meu ambiente, se o meu ambiente é escasso e eu estou bem sucedida, eu não vou mais pertencer a essas pessoas aqui. Se eu não vou pertencer a essas pessoas, eu vou pertencer ao quê? E aí você começa a se sabotar. Então, quando eu tô com o modo songamonga ativado, eu tenho muito medo de me destacar. Muito medo de me destacar. Medo de ser vista como uma referência. Porque na minha cabecinha, eu acredito que eu não vou dar conta de sustentar tudo isso. E aí talvez você se torne aquela pessoa que se sabota no trabalho, entregando ideias para outras pessoas, aí você vê essas outras pessoas pegando o reconhecimento que seria seu. Talvez você deixe de falar as suas ideias, você deixe de se posicionar. Talvez você seja uma mulher inteligentíssima, mas de boca fechada ninguém vai saber que você é inteligente. Mas internamente você queria esse reconhecimento. E tá tudo bem querer reconhecimento, tá? Isso não tem nada de mal. O problema é quando você quer isso internamente, mas o seu comportamento ele evita, ele te apaga, ele acaba te escondendo. É exatamente aqui que a gente percebe que o modo insegura, o modo songamonga está extremamente ativado em você. Porque eu quero algo, eu sinto, às vezes eu olho para as pessoas que têm essa desenvoltura, esse protagonismo, e eu até queria aquilo, mas eu acho que aquilo não é para mim. E aí você começa a arranjar desculpas na sua cabeça, boas desculpas para você não estar naquele lugar. E aí é que mora o problema. Porque um dia desse eu estava conversando com uma amiga e eu falei sobre isso. A gente precisa ter todo o cuidado quando a gente fala que não gosta de alguma coisa ou que não quer algo. Eu realmente não gosto, não quero, ou eu tenho medo, ou estou me sentindo insegura. E a melhor justificativa que eu encontrei agora para não acessar isso e continuar no lugar onde estou, não me desafiar, é dizer que eu não gosto. Eu posso dizer que eu não gosto de uma coisa, mas na verdade eu me sinto insegura em fazer aquilo, eu tenho medo, eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que aquele ambiente vai ser muito desafiador para mim. Não é que eu não gosto, é porque eu estou me escondendo. Então existe essa linha aí que a gente precisa estar muito consciente. Por que que eu encho o seu saco falando de consciência? Porque é isso que salva a minha vida todos os dias e é isso que com certeza vai te ajudar também. É ter consciência daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu sinto e o porquê que eu penso dessa forma. Por que que eu digo que eu não gosto de X coisa? Recentemente eu tava
conversando com uma aluna de mentoria e ela falou assim, Tati, eu fiquei um tempão achando que eu não gostava de academia. Mas não é que ela não gostava da academia, é que ela achava que ela ia sofrer preconceito porque ela estava em cima do peso. Na cabeça dela, a academia era só lugares de pessoas muito perfeitas, muito bonitas. E tá longe disso, né, minha gente? Vai na academia ter uma pessoa esteticamente perfeita, é uma ou outra, assim, daquelas pessoas, né, que são fisiculturistas, enfim. Mas são pessoas comuns que frequentam a academia, sabe? Só que ela montou essa ideia na cabeça dela e ela ficou repetindo esse discurso durante várias e várias vezes. Não gosto, eu não gosto, não gosto de treinar, não gosto de treinar. E na verdade, ela não é que ela não gostava, ela sentia vergonha de estar nesse ambiente, tá? Então o medo de protagonizar te faz isso, te faz arrumar essas justificativas para que você, às vezes, permaneça, só permaneça. Porque a gente precisa de razões, né? Não adianta. É muito confrontativo você dizer, eu não faço X coisa porque eu tenho medo. É melhor você arrumar uma justificativa. E aí você continua fazendo a manutenção desse modo inseguro, a manutenção dessas inseguranças se você não traz à tona isso para sua cabeça. Se você não começa a pensar racionalmente sobre tudo isso. E aí isso fica cada vez mais difícil de superar. Daí a gente já sabe o que acontece, né? É uma frustração atrás da outra, é uma insegurança atrás da outra, porque como você, se você é novo aqui no canal, se você é nova aqui, aproveita e se inscreve logo, tá? Se não, se você já assistiu outros vídeos, você já entendeu a importância do nosso emocional nos nossos comportamentos. E aí, quando a gente se comporta, a gente faz a manutenção daquilo que a gente pensa sobre a gente. E os medos é exatamente isso. Eu tenho medo de protagonizar porque eu acho que eu não consigo manter isso, é porque eu não quero me desassociar muito dessas pessoas, da minha bolha. Por isso que é importante você se expor a ambientes diferentes, se exponha a outros tipos de ambientes. Observe melhor, tire as suas próprias conclusões, pense com a sua própria cabeça. É porque a fulana me disse que X coisa não era legal. Caramba, vai lá experimentar, vê se a fulana tá certa. Começa pedindo um novo sabor de pizza, começa pedindo um prato diferente do que você pede habitualmente. Começa experimentando um suco novo, começa experimentando, porque isso vai te ajudar a ampliar a sua mentalidade e começar a literalmente pensar com a sua própria cabeça e ter as suas próprias ideias. Combinado? Então entenda, o medo de protagonizar ele é real, assim como o medo de não dar certo. Tem muita gente que tem medo de não dar certo e aí isso impede muitas ações. Só que o medo de protagonizar, ele vem através dessas esquivas. Cuidado com as ideias que você dá para outras pessoas. Os objetivos que você não cumpre, porque talvez a procrastinação às vezes vem disso, tá? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter que apresentar e aparecer não é algo que eu quero. E aí você começa a se esconder e procrastinar aquilo que às vezes seria algo que seria muito positivo para você e na sua carreira, tá? Então vamos pensar sobre isso também. E sem dúvida nenhuma, um outro medo que deixa mulheres muito paralisadas nessa insegurança e esse modo songamonga muito bem ativado é o medo do julgamento. Quantas coisas você já fez porque você ficou pensando no que os outros iam pensar? O quanto a possível ideia de alguém pensar alguma coisa distorcida sobre você já te paralisou? Quantas vezes? O medo do julgamento, ele tá pautado numa identidade muito frágil, numa identidade, às vezes, que ela nem é tão sólida assim, é uma identidade bem fluida, bem flutuante. Porque aquilo que o outro fala me afeta profundamente quando eu não tenho noção de quem eu sou, quando eu não tenho noção da minha jornada, quando eu não estou segura, sabe? Quando as minhas habilidades, os meus sonhos, os meus objetivos não são muito palpáveis para mim. E aí qualquer pessoa que fale qualquer coisa sobre a minha identidade me fere profundamente. Ainda tem um agravante aqui. Se a pessoa falar algo que você já pensa a seu respeito, minha filha, é como enfiar o dedo na ferida. E dói profundamente. Se você tem alguma insegurança, por exemplo, com o seu cabelo, aí alguém fala alguma coisa do seu cabelo, nossa senhora, isso é terrível. É melhor você colocar pimenta no olho da pessoa do que falar de uma insegurança que ela já tem. Isso abertamente, sabe? Por isso que muitas pessoas deixam, por exemplo, de gravar vídeos para a internet, porque elas têm medo de colocar evidência naquilo que não está muito bem resolvida nelas. E se o outro fala daquilo, me fere profundamente. E se eu não tenho uma identidade muito sólida, eu caio. Eu deprimo, eu fico triste, eu me sinto mais insegura, eu quero me esconder, porque esse é o comportamento que não é um comportamento saudável quando a gente fala de vencer inseguranças, por exemplo. Esses medos que eu te falei aqui,
O medo de decidir te coloca como protagonista. O medo de protagonizar faz você se esconder. Agora, o medo do julgamento faz todas essas coisas. O medo de ser julgada faz com que eu não decida. O medo de ser julgada faz com que eu não coloque a minha cara a tapa para fazer, para crescer, para evoluir. Porque uma frase uma pessoa falou para mim aqui uma vez em um dos vídeos. Prego que se destaca leva martelada mesmo. E aí, o que eu vou fazer com essas marteladas? Eu tenho duas opções. Focar naquelas pessoas que eu ajudo e ignorar completamente os haters, porque eles existem, isso é natural. Qualquer pessoa que se expõe aqui na internet tá sujeito a isso. Só que, ou ligar pra isso, nunca mais gravar vídeo aqui. Só que qual é o meu receio, Tati? Quando eu morrer, ser cobrada por Deus. Ele me deu talentos, me deu dons, me deu conhecimento, me deu várias coisas, direcionou a minha vida para que eu tivesse uma base de conhecimento para que eu fique calada com esse conhecimento. Na minha cabeça, não, porque existe algo maior que é uma missão e um propósito. Na minha cabeça, tá? Essa é a minha opinião. E aí, se eu pego todos esses talentos e enterro, aí chega lá, Deus vai dizer, bonita, querida, cadê o talento que eu te dei? O que tu fez? Me diz aí. Aí eu vou ficar igual uma sungamunga. Ai, é porque eu fiquei com medo. Deus que me livre, gente. Não. Se tiver esse negócio de outros vídeos, eu quero voltar melhor. Eu quero voltar melhor. Eu sei que quando a gente volta, né? Enfim, existem missões para serem cumpridas. Mas existe essa questão interna da sua própria identidade e daquilo que você pensa a seu respeito. Uma vez um cara botou um hater pra mim assim, mas um falando bosta na internet. Isso há muito tempo atrás. Lá no Instagram, na época. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu estudo psicologia há 15 anos. 15 anos. 5 anos de faculdade e hoje eu tenho 11 anos de formado, então são 16 anos. Já, na época eu tinha 9 anos, 10 anos, eu acho, faz um tempo isso. Pra eu, de fato, aceitar que um cara desse, que não é nada, que nem ninguém, tu olha o Instagram dele, só tem foto de bebida e cigarro, vai querer me atingir? Ah, minha filha, mas não vai. Porque se tem uma coisa que eu não levo em consideração, é conselho de mendiga, Lucinda. Não levo em consideração isso. E a mesma forma, eu acredito que você deve direcionar as suas coisas. Por que você vai ficar levando em consideração o julgamento de pessoas que não construíram nada que você quer? Às vezes a pessoa te dá um conselho, ela tem uma vida completamente diferente da vida que você quer. Se você quer melhorar suas finanças, pegue conselhos com pessoas que têm controle financeiro. Se você quer melhorar seu relacionamento, pegue conselhos com pessoa que tem relacionamento bom. Se você quer melhorar qualquer coisa na sua saúde, na sua alimentação, nos seus treinos, pegue conselhos, mentorias, cursos, aula com essas pessoas. Por que você vai ficar ouvindo aquelas pessoas que não construíram absolutamente nada e ainda achar que elas têm poder sobre a sua própria identidade? Isso não te soa absurdo, não? Porque pra mim fica assim, absurdo pensar numa possibilidade dessa. Você olha pra pessoa, vê que ela é uma fracassada, uma bosta na água, não tem nada na vida, tá querendo dar pitaco na sua vida e você aí, fazendo seus corres, estudando, trabalhando, montando seu negócio, querendo ascender na sua carreira, você vai ligar pra quê? Não existe essa possibilidade. Só que óbvio que esse julgamento ele só afeta quem tem essa identidade muito, quem não tem consciência na verdade da jornada. Por que o cara lá que falou que eu tava falando bosta na internet não me atingiu? Porque eu sei que isso não é verdade, porque eu estudo todos os dias. Eu fiz uma formação. Entendeu? Eu estudo todos os dias. Além da formação, eu estudo, eu fiz pós-graduações, eu tenho. Cara, tem uma coisa que eu sou estudada, entendeu? Aí pra pessoa chegar e dizer isso na minha cara e eu simplesmente me afetar, não gravar nunca mais vídeo pra que ninguém nunca fale isso, pelo amor de Deus. Mas essa consciência ela precisa partir da sua cabeça. Não é da minha, é da sua cabeça. Porque as pessoas aqui fora, né, aí fora, elas falam o que elas querem falar. Só que daqui pra dentro, do meu coração pra dentro, só pode entrar aquilo que é um fato. Aquilo que é uma realidade. E essa, com certeza, não foi uma realidade, sabe? Eu já peguei hate aqui da pessoa falando meu sotaque. Então é absurdo. Ah, tá, é legal, não vou mais gravar vídeo porque o bocó de asa resolveu não gostar do meu sotaque. Ah, vai catar meia dúzia de coquinho e me deixa aqui, gravando meus vídeos, sabe? Então vamos ter um pouquinho mais de consciência em relação a esses medos, para que isso não paralise a sua vida, não te impeça de alcançar o protagonismo, porque esse é um dos meus maiores objetivos, sabe? Estar aqui com você, te direcionando para esse lugar que eu sei que você merece, longe desses medos, longe dessas inseguranças. Nós duas juntas aqui, caminhando juntas, porque é o que eu falo sempre para as minhas alunas, eu vou falar aqui para você porque eu sou sua amiga. Cuidado com o que você ouve, com que tipo de conteúdo você anda consumindo.
Coloque-se em bolhas, essas bolhas positivas. O que você quer desenvolver? Coloque-se nessas bolhas, onde a gente fala a mesma língua. É o que eu sempre falo para os meninos do Protagonize, que é o meu programa de desenvolvimento para mulheres, né? A gente tá fechado aqui no objetivo único, que é protagonizar. E quem protagoniza não tem medo de decidir, não é insegura, a gente segue apesar de. A gente tem medo? Tem, mas a gente tá seguindo apesar de. E quando você tá numa bolha que te favorece isso, minha filha, você vai longe. Porque talvez aí na sua casa, dentro da sua bolha, você não é tão estimulada. Mas aí quando você se coloca nesse lugar, você vai muito longe. Muito longe. Imagina alguém dizendo todo dia pra você, vai lá, você consegue. É sobre isso, ok? Mas a gente precisa olhar pro nosso emocional com muito carinho para não deixar ele travar a gente, nem que outras pessoas que não tem nada a ver com a história travem e impeçam você de seguir o seu caminho. Combinado? Não tá inscrito no canal? Se inscreve logo, ativa o sininho. Um beijo pra você e eu te espero no próximo vídeo.